O tema de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana, parte 2. Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta. Mais uma vez quero convidar você a estudar comigo sobre esse livro maravilhoso da Palavra de Deus, à luz da história. E hoje, nesse vídeo de hoje, nós agora estaremos falando acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No vídeo anterior que eu aqui gravei, nós aprendemos um pouco ali sobre a primeira viagem missionária de Paulo, e também a gente colocou ali alguns elementos históricos explicando os textos bíblicos aqui, né? Então a gente começou com Atos capítulo 13, também falamos de Atos capítulo 14. E para nós recapitularmos, convido você, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, a parte 1 desse vídeo, convido você a estar assistindo lá para que você possa estar mais por dentro do assunto e assim dar continuidade a partir desse vídeo aqui. Em Atos capítulo 13, a gente viu que Paulo ele viajou para uma ilha chamada Chipre, certo? Numa cidade chamada de Salamina. O importante sabermos é que Paulo, quando esteve em Chipre, que era a colônia, era uma província do Império Romano, antes colônia grega, Salamina e Pafos foram duas cidades que Paulo e Barnabé visitaram quando eles partiram para Chipre. E essas duas cidades eram cidades estratégicas na viagem que Paulo faria, que Paulo fez ali. E quando ele vai a Chipre, junto com Barnabé, e depois ele vai a Pafos, ele encontra um mágico, falso profeta, de nome de Bar Jesus, ou Elimas. E ali naquela cidade de Pafos havia o procônsul Sérgio Paulo. No latim é Lúcius Sérgius Paulus, certo? Era o nome completo dele, né? Lúcio Sérgio Paulo. E ali era o governador, né, daquela província romana. O Império Romano tinha um vasto território, né, toda a Palestina, o norte da África, a Ásia Menor, certo? Boa parte do que é hoje a Europa. Então o Império Romano, cada vez mais ele cresceu muito quando derrotou o Império Greco-Macedônico, a cidade de Cartago, no norte da África, na Guerra das Púnicas, né, as Guerras Púnicas. E aqui o Império foi colocando em cada província um governador, né, para que assim pudesse então manter a ordem dentro do Império. E nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo aqui, também Barnabé, eles encontraram esse homem, né, chamado Elimas, e no verso 8 ali, tem um dado interessante, ele diz assim: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Né? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em Atos capítulo 13, versículo 8. E nós explicamos no vídeo passado que ele tentou atrapalhar a missão de Paulo em pregar o evangelho para aquela cidade e para o procônsul Sérgio Paulo. E Saulo, né, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, né, fixando os olhos nele, ali eu estou lendo o verso 9, né, e o 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre a mão do Senhor, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então aqui você tem, como eu disse no vídeo passado, Paulo se deparando com a sociedade greco-romana. Para eles, para os gregos e romanos, era normal essas práticas de magia, de adivinhação. E aqui, quando Paulo então ele ora e fala essas palavras para Elimas, né? O juízo de Deus ali caindo sobre Elimas depois, aqui a fonte de lucro aqui da cidade de Pafos estava então perdendo força, né? E o verso 12 diz: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor.
Olha só, um governador romano, pagão, né, ao ver Paulo fazendo sua missão na cidade de Pafos, né, que da onde era o procônsul Sérgio Paulo, o próprio governador, ele creu, né, ele se converteu ao cristianismo e assim foi alcançado pela graça de Cristo, né, que é estendida para todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as nações, né. Então essa foi um dos momentos em que Paulo participou, né, na primeira viagem ali. Na segunda, aqui no capítulo 14 também, a gente percebe também, para nós também recapitularmos, né, Paulo e Barnabé foram confundidos com Mercúrio e também Júpiter, né. Júpiter, na mitologia romana, era o deus principal ali. E Mercúrio era o porta-voz da palavra. E Roma, como eu disse no vídeo passado, herdou da Grécia a cultura e também a mitologia grega. Na mitologia grega, Zeus é o deus principal e Hermes era o portador da palavra. E eu expliquei também que Paulo foi chamado de Mercúrio ou de Hermes, né? E Barnabé é chamado de Júpiter ou de Zeus, né? Isso porque Paulo era o portador da palavra, né? Dos dois ali, Paulo era quem pregava. E eu expliquei também por que é que o apóstolo Paulo foi assim considerado o portador da palavra. Porque Zeus, na mitologia grega, ele era o principal deus da Grécia, porém ele não falava. Quem falava por ele era o deus Hermes, né? Daí vem a palavra hermenêutica, né? Que nós usamos na teologia. E isso significa interpretação, né? Então aqui os homens da cidade ali de Listra, que era uma cidade também do Império Romano, acostumados com aquela cultura pagã, eles quando viram aqueles dois homens, né, Paulo e Barnabé, eles pensavam ser dois deuses. E aí então você tem aqui o sumo sacerdote da cidade aqui, no versículo 13 de Atos 14, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, ou seja, as cidades da antiguidade eram muradas, né? Tinha a porta principal da cidade, e para além da porta, nessa cidade de Listra aqui, tinha o templo, né? O templo pagão ali. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Eles viram aqueles dois homens, né, os dois missionários, Paulo e Barnabé, acreditaram ser dois deuses que baixaram dos céus e veio até eles, e aí o sacerdote da cidade foi ao templo e pegou ali junto das portas touros e grinaldas. Que a arqueologia ela encontrou em Éfeso, que é a cidade da antiguidade que mais a gente pode ter recursos históricos da época, né? Foi encontrado ali grinaldas, né? Que eram usadas nesses rituais de sacrifício. E touro aqui, né, na história, realmente, touro era o animal mais utilizado para sacrifício aos deuses da mitologia greco-romana. E diante desse paganismo todo, né, aqui vocês percebem no verso 14 que os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram suas vestes, ou seja, um sinal de indignação, porque eles, sendo judeus, cristãos, adoradores do único Deus, diante daquela situação pagã, era mais do que natural eles se indignarem diante daquela realidade, né? E aí então, no verso 15, os apóstolos falam: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, né? Vos convertais ao Deus vivo, né? Então, Paulo e Barnabé dizendo: por que vocês estão querendo fazer isso, né? Por que vocês nos tratam assim, como se fôssemos deuses, né? Em outras palavras, né? E eles dizem: olha, nós também somos homens igual vocês, né? E aqui foi uma das situações também que os apóstolos então passaram, né? E ali vai falar que Paulo foi apedrejado, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Estou lendo Atos 14, 19.
Tá bom? Então essa foi a segunda viagem missionária de Paulo. Uma coisa interessante também, eu quero aqui falar para vocês. Naquela época havia algumas formas para que alguém fosse cidadão romano. Roma começou lá em 753 a.C., com aquela história lá de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, né, diz assim a mitologia. E quando Roma ela foi fundada por Rômulo, né, que matou o Remo, né, e passou a ser o primeiro rei de Roma, Roma começou com a monarquia, né, de 753 a.C. a 509 a.C., e dali começou a república, certo? E de 509 a.C. a 27 a.C. perdurou a República Romana até que Otaviano César Augusto, ele assume o trono de Roma e assim passa então a começar Roma a ser um império, não mais uma república. E esse império de Roma, ele perdura de 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Lembrando que em 330 depois de Cristo, Constantino, imperador de Roma, transfere a capital do Império de Roma para Constantinopla, certo? E aí então o império se divide em dois: Império Romano Ocidental, cuja capital Roma, e Império Romano Oriental, cuja capital Constantinopla, que é hoje a atual Istambul, na Turquia, a antiga Bizâncio, né? Antes de Constantino então transferir a capital do império. E esta, Constantinopla, né, ela só caiu em 1453 com a tomada dos turcos otomanos. Então, voltando um pouquinho, como que a gente entende que alguém poderia também ter o título de cidadão romano? Na época, quando Roma foi fundada, como eu disse, todos os habitantes de Roma eram considerados cidadãos romanos. Isso aí é uma coisa muito natural. Só que ali no ano 49 a.C., ali no contexto das guerras púnicas, agora, para ser cidadão romano, tinha que ter algumas características. Ou seja, ele teria que ter nascido dentro do império, certo? Deveria ser de família romana, de nascimento. Soldados fiéis a Roma também adquiriam o direito e o título de ser cidadão romano. E um escravo também de um senhor romano era também considerado romano, porque o escravo da época ali de Roma era uma propriedade do seu senhor, né? E um escravo de Roma, quando a gente vai estudar um pouco sobre a escravidão, a gente tem que saber separar os momentos da escravidão na história da humanidade. Eu não posso, por exemplo, pegar a escravidão no Império Romano e comparar com a escravidão no Brasil colonial, por exemplo. No Brasil colonial, o escravo não tinha direitos nenhum. Já na cultura romana e grega, né? A cultura greco-romana, os escravos eles tinham alguns certos direitos e até a vida de alguns deles eram melhores do que de muitos outros que não eram escravos, né? Por exemplo, tinha escravo em Roma, ali no Império Greco-Macedônico e depois o Império Romano, escravos com algumas certas regalias. Eles podiam e deveriam ensinar o filho do seu patrão as matérias da escola, poderia ajudar nas tarefas de casa, deveria também ensiná-los a cuidar da casa, né? E também, às vezes, quando o filho do patrão se revoltava, era desobediente, era atrevido, aí o escravo lá, o tutor, que era o tutor da criança, podia dar umas chineladas, né? Boas, né? Não tinha chinelo, né? Tinha até chinelo, né? Podia dar uma chinelada, bater ali como forma de disciplina, né? E isso até atingir a maioridade. E quando atingia a maioridade, então o filho do patrão era livre do escravo do seu pai, né? Mas o que se esperava dele era de que ele continuasse dentro da disciplina, dentro daquilo que o tutor ensinou para ele. Até o apóstolo Paulo mesmo, ele vai usar essa história corriqueira dos seus dias lá na carta aos Gálatas. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz assim:
De maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, em outras versões, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo aqui está pegando essa situação corriqueira de sua época para ilustrar o papel da lei de Deus. Né? Não é o assunto hoje aqui, né? Mas, abrindo um parênteses, a lei de Deus ela não nos salva, não porque ela é falha, mas sim porque em nós há o problema. Nós somos pecadores por natureza. E já nascemos alienados de Deus e por isso precisamos nascer de novo. Como disse Jesus ali em João 3, ali para Nicodemos. Mas Paulo aqui está dizendo assim, ó, a lei disciplina, né? A lei ela te conduz para Cristo. A lei ela não pode salvar, mas ela nos conduz àquele que é salvador e justificador daquele que crê nele, certo? E Paulo vai pegar essa ilustração para dizer o seguinte, olha, a lei de Deus, ela aponta, né? Ela aponta para o Salvador. Ela te diz que você é pecador e que você precisa de um Salvador. Ela te conduz, né? A fim, né? Ou seja, objetivo, né? A fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a fim de que nós recebamos a justiça de Cristo Jesus, que é por meio da graça dele, né? Então, fechando parênteses aqui, e vamos agora para adentrar aqui na história da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E vamos então continuar na nossa viagem junto com ele, né? E vamos aqui então destacar algumas situações também importantes que aconteceram nessas viagens de Paulo e também ressaltar alguns fatos históricos que o livro de Atos vem trazendo e também fontes seculares também que nos fornecem mais uma compreensão da historicidade do livro de Atos. Esse é o propósito desse vídeo, né? Pegar o livro de Atos dos Apóstolos e explicá-lo, né, tentando entender a cultura local, né, da sociedade greco-romana. Então aqui a gente percebe em Atos capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo. Você tem aqui, por exemplo, no capítulo 16, no versículo 11 até o 34, eu não vou ler aqui todos os textos, até por causa do tempo, tá? Mas aqui você tem Paulo em Filipos, certo? Você tem aqui a cura de uma jovem adivinhadora. E esse texto eu quero ler com vocês. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 18, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, o espírito maligno que estava na moça, né? Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Por que é que Paulo fez isso? A jovem ali estava falando a verdade, certo? Mesmo um espírito maligno em posse daquela jovem, ela estava ali sendo usada pelo aquele espírito mau para anunciar de que Paulo estava anunciando o caminho da salvação. E por que Paulo se indignou e voltando para ela disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando que vá embora da vida dela, né? Aqui, pelo que nós lemos, acontece que essa jovem aqui, o espírito maligno, estava tentando atrapalhar a missão de Paulo. Por quê? O verso 16 ele é fundamental. Diz assim: uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, quando Paulo ele expulsa o demônio que havia na vida daquela jovem, acabou a esperança de lucro para aquela cidade. Vocês entenderam? Então, os governantes, os patrões ali, os líderes, os chefes da cidade ali de Filipos, eles conseguiam rendas, né, através das adivinhações que essa jovem fazia, usada pelo inimigo de Deus. E quando Paulo, depois de muitos dias, né, que a jovem ali estava
já perturbando, né, a missão de Paulo. Então Paulo ordena para que aquele espírito imundo vá embora, né? E depois desse episódio, no verso 19, diz assim: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Vocês viram? Então, a jovem ali foi livre, foi liberta daquele demônio, acabou a esperança de lucro para aquela cidade. E aí então começou-se uma perseguição para cima de Paulo e Barnabé. E Silas, melhor dizendo. Barnabé foi na primeira viagem, né? Agora é Paulo e Silas, né? Barnabé viajou com João Marcos. O verso 20 diz: e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Olha só, algumas fontes interessantes aqui. E levando aos pretores. Quem eram os pretores? Na sociedade romana, os pretores eram os oficiais magistrados, aqueles que eram eles trabalhavam, né, pela justiça romana, certo? Eles eram, digamos assim, promotores de justiça, magistrados, certo? Então eles eram responsáveis pela área judiciária do poder romano. Por isso que os homens ali, os líderes da cidade de Filipos, levaram o caso para a presença das autoridades e para os pretores ali, né? Os magistrados de Roma. E disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha só, aqui era Filipos, certo? Na Macedônia, o império, no território romano, do Império Romano, e eles disseram assim: olha, sendo eles judeus, ou seja, aqui você tem mais uma vez um conflito de sociedades, um conflito de cultura. Veja que a vida dos seguidores de Jesus, naquele contexto ali, nunca foi fácil, né? E a missão de Paulo aqui era levar o evangelho para todo aquele mundo conhecido, né? O velho mundo ali, né? Que era conhecido ali da Espanha, né? Da Península Ibérica, até ali a Índia, né? E também do reino de Cush ali, né, que é no atual norte do Sudão e sul do Egito, até então lá para cima, ali perto, meados ali da Rússia, ali, por exemplo, né? Onde era mais ou menos ali a cidade de Gog, Magog, né, Gog, né, cujo rei era Magog. Pois bem, sendo judeus perturbam a nossa cidade, mas só que aqueles mentiram. Paulo e Silas, eles não perturbavam ninguém ali. Eles estavam sendo perturbados por aquela jovem, né? Mas, então, eles trataram dessa forma, né? Distorceram a história, né? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Viu aqui o detalhe interessante? Porque somos romanos. Isso quer nos dizer o quê? Era muito estranho para um cidadão romano, um cidadão pagão, daquela cultura politeísta, era muito estranho alguém adorar apenas a um único Deus, certo? Eles adoravam vários deuses, como eu disse anteriormente nesse vídeo, né? Roma foi influenciada pela cultura grega, né? E a mitologia grega também, Roma herdou dos gregos. E aqui então você tem aqui ele dizendo aqui, né, propagando costumes, né? Quais eram os costumes que Paulo e Silas estavam propagando? Né? Apenas eles estavam evangelizando e levando a missão do evangelho ali, né? E aí então no verso 22 diz: levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, ou seja, os magistrados de Roma, aqueles que eram responsáveis pelo setor judiciário do império, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E aqui então, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então Paulo e Silas foram levados ao cárcere, né? E o carcereiro ali então estava ali
para tomar conta dos dois, né? E Paulo e Silas estavam sob custódia desses dois na prisão. Por volta da meia-noite, verso 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas foram injustiçados, foram acusados de propagar costumes que os romanos não conheciam, foram caluniados, porque eles na verdade não estavam perturbando ninguém, a jovem que estava perturbando eles, a missão do evangelho ali, de pregar o evangelho, e então eles foram presos. Parece que na nossa vida, às vezes, acontece situações tão desagradáveis que a gente começa a pensar, né, começa a duvidar, né, começa a ser incrédulo às vezes. Veja que Paulo e Silas, diante dessa adversidade que eles sofreram, eles não ficaram culpando a Deus, eles não ficaram reclamando: ah, Senhor, a gente está aqui evangelizando e nós injustamente fomos presos, né? Porque às vezes na nossa vida acontece dessas coisas. E o que é que nós fazemos quando as adversidades, as tribulações se levantam sobre nossas vidas? O que é que a gente faz? A gente culpa a Deus, a gente larga de fazer a vontade de Deus, de levar a missão para as pessoas, o evangelho para as pessoas, as boas novas de salvação, ou a gente se rende à vontade de Deus e espera que Deus esteja ali e como Ele sempre está no controle de toda a situação, a gente nos entrega totalmente, por inteiro ao nosso Deus. É isso que nós devemos fazer, né? E aqui no relato aqui diz que depois daquele tamanho terremoto que houve, né, as cadeias ali foram abertas, né, abriram-se todas as portas. No verso 27 ao verso 34 você tem a conversão do carcereiro de Filipos, né? E quando o carcereiro acorda do sono diante daquele terremoto, ele iria se matar. Ele ia se matar. E aí Paulo e Silas, né, no verso 28 diz assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Todos aqui estamos. Nenhum fugiu, né? Tiveram a oportunidade, né? E por que é que o carcereiro se desesperou, né? Algum fato histórico também para nós então darmos foco. O carcereiro aqui, ele se desesperou puxando a espada para se suicidar porque os presos estavam sob sua custódia. Se há uma fuga ali em massa, ou de pelo menos um ali, a cabeça do carcereiro estava pronta para a forca, né? Tinha pena de morte para isso, certo? E por isso que o carcereiro se desesperou e, ao invés de ele sofrer essa pena de morte, né, que ele imaginou que havia ali prisioneiro que tinha fugido, né? Ele foi se suicidar. E Paulo bradou em alta voz dizendo: olha, não faça isso porque nós estamos todos aqui, né? E aí então o carcereiro, né, pergunta, né: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Né, ele estava trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Mais uma vez aqui nós temos um elemento da cultura pagã, onde os homens, as pessoas se prostravam diante de seres humanos, né, porque isso já era cauterizado na mente dos romanos, né? E aí então Paulo responde, né, e Silas também, né: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, todos da casa ali, né, foram alcançados pelo evangelho da graça, né? E então eles foram batizados, né, o carcereiro e todos da sua família. E aqui a conversão, né, do carcereiro, né? Mas então, aqui a partir do versículo 35 até o 40, você tem a vindicação de liberdade de Paulo e Silas, né? A vindicação de Paulo e Silas em liberdade. Aqui o texto diz: quando amanheceu, os pretores ou magistrados do judiciário enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade.
Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Pronto. Os pretores ali, né? Os oficiais de justiça, então, liberaram Paulo e Silas. E eles, a ordem era: olha, vocês estão livres, vão em paz. Só que aí há um detalhe interessante. No verso 37 fala: Paulo, porém, lhes replicou, né? Lhe respondeu: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Olha só, sem haver um processo formal em que Paulo e Silas foram caluniados, injustiçados, eles não foram ouvidos por nenhuma autoridade romana e logo foram levados ao cárcere, presos ali, porque as autoridades da cidade de Filipe falaram, ali os líderes da cidade falaram que eles estavam propagando costumes que os romanos não conheciam, ou seja, estavam em outras palavras, perturbando a paz ali, né, da cidade, e eles foram presos e sem sequer ser ouvidos, né, não tendo direito de resposta, né, e foi assim em público, né, eles foram arrastados e então foram levados para o cárcere. E Paulo aqui agora está reclamando isso, né, para as autoridades de Roma, e ele ainda reforça dizendo assim, ó, sendo nós cidadãos romanos, ou seja, um cidadão romano, ele, para você ter uma ideia, ele era privado da pior pena capital que existia na época, né, que era a morte de cruz. Não era nem sequer mencionada a morte de cruz para um cidadão de Roma. E os cidadãos de Roma, eles tinham direitos legais de, então, irem até as autoridades, serem ouvidos, dar o seu direito de resposta. O que não podia fazer era apelar para César. E Paulo, lá na frente, ele vai fazer isso, né? E ele faz isso porque ele quis levar o evangelho, a mensagem do evangelho para os líderes maiores ali de Roma, né? O rei Agripa, Félix, né? Ali. Né? E deles ali quase foi um deles ali persuadido, né? E quase torna cristão, né? Ali, né? Isso a gente vai ver mais na frente, quando nós chegamos ali na última viagem do apóstolo Paulo, que foi a viagem ali da prisão e da morte de Paulo, né? Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo ele reclama, dizendo, continuando no verso 37, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ou seja, da mesma maneira que eles foram presos de forma pública, com as autoridades ali presentes e prendendo Paulo, assim também Paulo, sendo cidadão romano, ele evoca do direito que tem, usa do direito de cidadão romano que tem, para então dizer assim, olha, agora eles querem nos liberar as ocultas, sendo que nos prenderam em público, então eles venham aqui, né, para que então eles possam nos colocar em liberdade. Então, o texto do capítulo 16 de Atos, verso 38, diz: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Né? E aí depois, então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Pronto, a coisa foi resolvida e eles ficaram temerosos, né, quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Tratar dessa forma um cidadão romano sem dar a ele o direito de resposta, os pretores ali poderiam perder o cargo, perder o título de pretor, de oficial de justiça. Se ele exercer alguma autoridade, ele ficaria banido da classe de judiciária de Roma ali, certo? Bom, então,
esse foi o acontecido na cidade de Filipos, né, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Tudo isso começou por causa da jovem lá que estava atrapalhando a missão, tentando atrapalhar a missão do apóstolo Paulo e também de Silas. O capítulo 17 de Atos vai nos trazer também situações bem interessantes também. Paulo e Silas vão a Tessalônica, certo? Ali havia uma sinagoga de judeus, né, e segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, certo? Aqui você tem a igreja cristã observando, né, o sábado como mandamento do Senhor, o 4º mandamento da lei. Você tem aqui depois Paulo indo até Bereia, juntamente com Silas. E um detalhe interessante também aqui, em Bereia, né, o verso 11 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os habitantes de Bereia, né, os cristãos da cidade de Bereia, eles conferiam tudo nas Escrituras, né, diferentemente dos de Tessalônica, aquilo que Paulo e Silas pregavam. E nós, hoje, como cristãos, devemos ser assim. Tudo que for pregado na igreja, em qualquer lugar, se alguém está falando de Deus, confira nas Escrituras Sagradas. Veja o que o texto bíblico fala. Né? Se o texto bíblico diz uma coisa e o pregador ele fala outra, você deve ficar com a palavra de Deus e não jamais com a palavra do homem. No verso 15 de Atos 17 diz: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, né, eles levaram Paulo para Atenas, os responsáveis por Paulo, ali os companheiros de viagem, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E eu quero parar por aqui o vídeo de hoje, tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o discurso de Paulo em Atenas e também de Paulo em Corinto, o capítulo 18 de Atos também, tá? Paulo, judeu cristão, né, quando ele viu o tamanho da idolatria que havia em Atenas, né, ele se revoltou em seu espírito, ou seja, em seu interior, diante daquela cena, daquela situação em que Atenas se encontrava, certo? E até tem um historiador, um geógrafo, né, chamado Juvenal, um autor romano, não era geógrafo, era historiador mesmo. Autor romano Juvenal, ele disse assim, um termo até pejorativo, ele falou assim: em Atenas é mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Ou seja, na cidade de Atenas, né, o autor romano Juvenal, aqui, ele relata dizendo que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus, uma divindade pagã, do que um próprio ser humano. E dessa história nós vamos falar no próximo vídeo aqui no meu canal, tá bom? Será a parte 3 desse tema que nós estamos aqui tratando sobre Atos dos Apóstolos e também a sociedade greco-romana. Vamos falar de Atos 17 e Atos 18. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado por sua atenção. Espero que esse vídeo possa incentivar você a cada vez mais buscar conhecer tanto a palavra de Deus e tanto a história secular, para que então você possa crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus e também conhecimento histórico, tá? Que Deus o abençoe. Se você gostou do vídeo, que você possa dar uma curtida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve para que as notificações possam chegar até você e assim então você está por dentro de todos os vídeos que eu estou aqui gravando para vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, muito obrigado pela audiência, pela atenção, tá bom? E nos veremos em breve para gravarmos então aqui, falarmos sobre a viagem de Paulo em Atenas e também em Corinto, que eram 2 cidades gregas, tá bom? Ficam com Deus, um abraço.
Um beijo no coração.